Olá, muitíssimo boa noite, LinkedIn. Alegria estar aqui com vocês novamente nesse humilde canal da Lucimar Delarolli, onde a gente conversa sobre temas variados. E hoje eu estou trazendo um convidado muito querido ao meu coração que a pandemia me apresentou. Incrível, né? Eu otimizei as minhas redes sociais, sobretudo aqui o LinkedIn, conheci umas pessoas muito incríveis e entre eles esse carinha aí que já eu conto para vocês. Instagram, alegria estar com vocês aqui. Vamos começar a trabalhar, chamar o pessoal, convidar todo mundo, vamos chegando, sejam bem-vindos. Se aqui tiver alguma instabilidade, vem para o LinkedIn, que ele geralmente é mais estável. Essa semana nós conversamos bastante sobre as Olimpíadas, as medalhas, coração transbordando, e a gente começou a pensar na psicologia do sucesso. O que faz uma pessoa ser de alta performance? O que faz uma pessoa ter alto desempenho? E aí eu fui lá buscar na ciência, no livro Garra, da professora doutora Angela Duckworth, que publicou um livro com esse nome, e ela diz que a psicologia do sucesso está atrelado à garra. E o que é garra? É paixão, que são seus interesses e dons naturais, mais uma forte determinação, uma forte perseverança. Comecei a pensar sobre isso, porque ela diz que a gente tem muito mais paixão do que determinação, ou seja, na primeira rebimboca a gente já abre o bico, levanta a prancha, amarela, seja lá a gíria que eu aprendi, e a gente vai embora. E fiquei pensando no mundo corporativo, quantos de nós não abrem o bico, não amarelam, em função da falta do ambiente correto para incentivar aquele nosso interesse. E aí eu pensei, com quem eu posso conversar sobre isso? Com ele, Júnior Rodrigues. Vou colocar aqui, seja muito bem-vindo. Deixa eu dar um oi para o Júnior aqui no Instagram. Júnior, alegria te ter. Vou pedir licença ao Instagram para ficar olhando aqui para a câmera, que eu não consegui botar um bom ângulo. Hoje eu produzi os cabelinhos para receber esse rapaz querido. Júnior, para começar, seja muito bem-vindo. Chegou no Instagram. Olá, minha querida, boa noite. Muito que bom ter vocês aqui. Ótimo, um prazer enorme. Eu sempre começo, Júnior, com aquela pergunta que não quer calar. Quem é você na fila do pão? Se apresenta aí para a nossa audiência, conta um pouquinho das suas trajetórias. Muito legal, um prazer estar aqui com você, Lucimar. Como você disse, a gente se encontrou aí pelo LinkedIn recentemente e é um prazer aí a gente poder trocar, né? A gente se conheceu, você participando de uma das lives que eu estava fazendo junto com você. E aí você participou, a gente ficou ao vivo com a gente lá. Bom, como eu falei, eu tenho essa atividade aí junto com o Muniz, que é a jornada colaborativa, onde eu sou o head de agilidade. Eu sou responsável lá por toda a trilha de eventos e livros que a gente está lançando relacionados a esse tema. E sou atualmente head de agilidade também da iLab do Brasil, head de agilidade de operações, a iLab Quality, que é uma multinacional de qualidade, tecnologia e qualidade de software. Além disso, também sou diretor executivo da GESPRO, Treinamento e Consultoria, que é a minha empresa, por onde eu faço meus workshops, tanto os abertos como os in company, também fazendo consultoria para a empresa. Sou professor da PUC Minas e do BBI, dando aula lá nas pós-graduações que eles têm. E também sou mentor de startup, mentor do PMI do Rio de Janeiro, além de outras coisas mais aí que a gente faz em paralelo. Tenho aí mais de 17 anos de experiência em consultoria e gestão, muito nos últimos anos aí atuando com agilidade, aí, especificamente nos últimos 7 anos. E atuei em muitas indústrias diferentes, mas assim, experiências em construção, mineração, telecom, tecnologia, serviços, educação, enfim. Então, nunca atuei dentro de uma indústria só. Isso acho que me ajudou um pouquinho a ter uma visão um pouco ampla e diversificada, não nichada, não específica, especialista dentro de uma área específica. É isso aí que eu tinha para falar. Muito bom. Um pouquinho. Olha, que currículo. Sou pai do Bernardo, sou pai da Letícia e marido da Ana Paula também, que isso é super importante para a gente destacar. A última linha do meu resumê é sempre assim: eu sou mulher, 50 a mais, mãe, boadrasta, esposa, carioca, feliz, capricorniana, fluminense. Isso é muito importante. Um currículo lindo, muito me orgulha, muito me honra de se abrir uma brecha no meio dessa confusão de atribuições para estar aqui. Pessoal do LinkedIn, sejam todos muito bem-vindos.
Prazer estar aqui. Quem está chegando de primeira vez, vindo por causa do Júnior, fica por aqui, senta, puxa o banquinho, vem tomar um café com a gente, já vai postando suas dúvidas, suas sofrências, suas agonias, seu depoimento, porque aqui a gente está para bater papo. Boa noite, Mônica, que foi cumprimentando o pessoal do LinkedIn. Ô, Júnior, você falou uma coisa que me chama muita atenção e eu vejo pela minha experiência e minha visão. Não tenho uma pesquisa científica, mas todo mundo que se destaca na liderança acaba tendo múltiplas atuações. Então, você vê quantas áreas de interesse. Você, como eu, é um mentor, é um professor, é um líder da sua própria empresa, trabalha com outras, apoia, né? Então você tem um cardápio, uma variedade de possibilidades de atuação. Eu brinco assim que de fome não dá para morrer, porque senão a gente faz faxina, lava roupa, a gente faz, ó, para você ter ideia, com esse frio, tô eu aqui ó, fazendo polainas, né? Então tem habilidade de corte de crochê também. Então, essa coisa de cultivar diferentes frentes, diferentes iniciativas que estão todas dentro do mesmo campo. Então, por exemplo, você gosta de gente, você gosta de, eu deduzo, uma curiosidade intelectual, você foi se aprimorando nessas áreas de agilidade e inovação e daí um fio puxa outro, de líder vira professor, de professor vira mentor, de mentor vira influencer, né? Então, conta para mim aqui, como é que você chegou nesse mix de interesses? Como é que você identifica, mapeia e cultivou tantos talentos para você ter tantas frentes de trabalho antes da gente entrar para a liderança? Vamos falar primeiro do autoconhecimento, que é muito importante, né? Eu considero, Lucimar, inclusive isso é uma das características que eu coloco, né? Eu faço workshop também sobre liderança, inclusive vai ter um workshop agora no dia, na próxima semana, na próxima segunda-feira, sem ser agora dia 9, na outra é dia 16. A gente vai começar um workshop. Se liga, me manda aí o flyerzinho para a gente compartilhar, eu quero ir. E aí a gente vai fazer esse workshop, né? A gente chama de Agile Leadership, que é um conceito um modelo que a gente criou baseado nessas experiências e a gente coloca ali alguns aspectos que a gente acha importante, algumas características importantes para esse líder, né? E uma das características que a gente deixa muito claro lá é a importância do aprendizado contínuo, né? A gente fala muito sobre lifelong learning e eu acho que isso é um aspecto que é cada vez mais importante dentro das organizações, do profissional de uma forma geral. Então, inclusive isso aí eu trago no meu conceito profissional 4.0, que foi um artigo até que eu escrevi no LinkedIn, que teve bastante repercussão. E uma das características que a gente coloca do profissional 4.0 é exatamente essa, do lifelong learner, do aprendizado contínuo, e que eu trago isso também para a liderança. Então, falando de um profissional 4.0 e de um líder que precisa estar inserido nesse mundo, é uma característica que ele traz emprestado. Então, estar continuamente aprendendo, eu acho que esse é o principal ponto, porque a gente tem um conjunto de informações, hoje a gente tem uma chuva, né, e aí, principalmente aí durante essa pandemia, a gente brinca, né, que a gente abre a geladeira e cai uma live em cima da gente, porque eu até falei... Desculpa te interromper, eu até no outro dia eu fiz uma live sobre a importância de fazer curadoria de conteúdo, né? Porque é tanta informação em tanto canal, em tanta fonte, que às vezes você não sabe nem para onde vai. Aproveitando para dar os recadinhos paroquiais aqui, olha, a blá 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 da Carol falou que você tem um jogo de cintura invejável, muito equilibrado, que ela queria ser assim. Tá vendo? Obrigado, Carol. Aí, obrigado. Desculpa que eu te interrompi. A questão do aprendizado contínuo, essa curiosidade, esse olhar curioso, esse desejo de aprender constantemente, é uma característica bem forte. Exatamente, e acho que isso é super importante. Complementa-se com essa questão do profissional M-shaped, que é o combi-shaped, como a gente queira chamar, que é o profissional que cada vez mais no mercado se busca, que é um profissional que tenha várias especialidades, não é somente aquele... porque a gente tinha lá no passado, né, Lucimar, aquele especialista que era um mosca branca, Sim. Então, aquele cara que todo mundo corria atrás porque ele era o único que sabia sobre aquele determinado assunto. Depois começou -se a enxergar no mercado a necessidade desse cara não ser somente especialista,
generalista, que é o T-shaped, O né? Que T, é o né? profissional. Aquela ideia Exatamente. do T, Do né? T-shaped. Só que também ter uma especialidade só e ser generalista acabou não se demonstrando mais suficiente hoje em dia, principalmente com essa quantidade de conhecimento disponível que a gente precisa ter e saber para que a gente consiga ter sacado fora da caixa. Então, o profissional combi-shaped, o M-shaped, como a gente queira chamar, é o cara que é especialista em várias áreas, generalista, e ele consegue conectar esse conhecimento, que vem muito lá também do conhecimento do conceito da polimatia, que é justamente você ter abrangência, profundidade e conexão entre esses conhecimentos. Então, quando eu comecei a compreender E isso, eu falei, além cara, disso, uma habilidade eu acrescentaria de envolver os outros nas suas ideias, né? Porque também não adianta ser o Dr. House, né? Aquele que sabe tudo, mas é ser autocentrado, né? entra a questão da liderança. Por quê? Porque não adianta só eu desenvolver isso em mim, né? Que eu entendi que eu precisava me especializar em algumas áreas, fui buscando esse conhecimento e sabendo conectar esses conhecimentos, tanto que quando eu estou falando de uma coisa eu acabo entrando em outro assunto. Por quê? Porque isso é Uhum. extremamente importante. Mas é essencial, porque aí entra a questão da liderança, que é onde eu queria chegar, que é o líder, não ele somente ser assim, mas ele ser capaz de provocar isso no seu time, fazer com que o seu time ele busque conhecimento, que ele busque essa amplitude de conhecimento que ele precisa ter para que ele consiga se tornar esse profissional que cada vez mais as Mas empresas estão buscando, né? Mas, ô Júnior, fala uma coisa aqui para mim. Até quando a Carol Blá 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 que conta que você é uma pessoa muito equilibrada, quanto você, se a gente pudesse fazer uma matemática, qual o percentual de importância de um gestor líder ele se autoconhecer, trabalhar suas soft skills de comunicação, de inteligência emocional, dessa capacidade de influenciar? E quanto. Então, a pergunta é em dois momentos. A primeira é assim: quanto você acha que isso é importante para o líder? E quanto você acha que os atuais gestores estão investindo nesse autoconhecimento? É uma pergunta muito importante que você colocou, Lucimar, porque Dá para para mim o fazer três autoconhecimento, lives, né? exatamente, para mim o autoconhecimento é a base de tudo. Porque se você não se autoconhecer, você não é capaz de fazer mais nada. Porque a partir do momento que você não conhece a si mesmo, não conhece seus limites, quais são as suas vulnerabilidades, quais são as suas deficiências, né? Eu gosto muito Seus de falar, gatilhos, né? gente, e aí eu gosto muito de falar do conceito da antifragilidade, do Nassim Taleb, né? Porque Antifragilidade. quando a gente traz a questão da antifragilidade, que é justamente não simplesmente ser o resiliente, que é o que consegue resistir à mudança, ao caos, à desordem e voltar ao seu estágio inicial, mas aquele cara que consegue se beneficiar dessa desordem, desse caos e consegue voltar muito melhor do que o estágio inicial que A ele gente fala estava. Mas pode falar, pode falar. de uma resiliência evolutiva, né? Porque aquela resiliência que você volta ao estado atual só te dá amargura, porque não é para estar no estado atual, é para fazer uma evolução, né? É uma helicoide, né? Você volta, mas num nível acima. Agora você volta igual, você não aprendeu nada, né? E aí, Lucimar, entra a questão do aprendizado nisso tudo, né? Porque Sim. para que você consiga evoluir, para que você consiga melhorar, voltar melhor, você precisa aprender. Aprender com aquela situação que você está vivenciando. Então, como que você consegue desenvolver essa antifragilidade? É você olhar, analisar a mudança, compreender quais são as suas vulnerabilidades com relação à mudança, com relação à desordem, e aí trabalhar essa vulnerabilidade, promover em você mesmo a sua autonomia, né, a autonomia de você tomar as rédeas da sua situação, do seu contexto e ser capaz de trabalhar nessas fragilidades, promovendo a coletividade, a colaboração, e aí sim você se adaptando à mudança que você identificou. E o líder, quando ele também promove isso no seu time, ele consegue fazer com que o seu time também seja antifrágil. Então, promover essa autonomia, promover essa colaboração para que as pessoas consigam aprender com essa situação que ela está vivenciando e evoluir. Então, eu entrei na questão da antifragilidade justamente pelo fato, Lucimar, que esse autoconhecimento faz com que você consiga, então, trabalhar a sua autofragilidade. Porque você só E consegue antes de realmente você me contar, evoluir se você realmente evoluir o seu time
se você, de fato, se autoconhecer e aí se autocontrolar. Porque você não vai ser capaz de É. fazer mais nada com ninguém se você não se autoconhecer e se autocontrolar. É muito significativo, muito importante. Eu concordo muito com isso que você está dizendo. E antes da gente entrar lá de qual é o papel do líder mentor, eu queria só fechar esse assunto. Por que você acha que hoje tem tanta crise de liderança? Por que, apesar de toda a ciência, toda a academia, todos os números que mostram, e a informação está aí para todo lado, a importância de talentos específicos para liderar, os RHs têm ainda tanta dificuldade de promover, encontrar, selecionar, desenvolver, e os próprios líderes têm tanta resistência em investir na liderança. Ou você não percebe assim? Percebo e percebo que é algo que tem sido cada vez mais falado, e aí puxando um pouquinho pela sardinha aqui do meu lado, né, eu acho que a agilidade ela trouxe isso muito à tona, né, porque Muito, né? tem um amigo nosso, que é o Ibson Cabral, quem quiser conhecê-lo, siga aí, Ibson Cabral, que é o do podcast Pipoca Ágil, que é super conhecido, e ele falou isso uma vez em uma live que ele estava fazendo, ele disse o seguinte: a agilidade trouxe mais humanidade ao trabalho. E eu concordo muito com esse ponto. Por quê? Porque a agilidade ela fala essencialmente das pessoas. Ela coloca as pessoas em primeiro lugar. Então, fica cada vez mais evidente que é para, com, por e pelas pessoas. E é isso que precisa ser trazido para dentro das organizações. E aí muitos gestores, né, na verdade, vai falar líderes, mas não são, eles ainda têm esse mindset muito tradicional, Lucimar. O mindset Sim. tradicional é aquela gestão comando e controle, aquela gestão rígida, às vezes até tóxica, né, que comete Sim. assédio. Enfim, então, tudo E isso muito são. legal que, e desculpa te interromper, tem a Carol aqui comentando que ela, muitos anos atrás, ela era uma líder manipuladora. Eu acho que tem isso, que o líder, que ele ainda está muito no ego, né? De os holofotes para si, muita vontade de se autoafirmar, de mostrar o resultado dele, ele não consegue liderar, porque liderar não é sobre você, liderar é sobre o seu time ser maior do que você, ser mais brilhante, vir para o bastidor, né? E deixar o time na coxinha, ali no front do palco. E eu acho que a gente ainda tem uma mentalidade que o líder é o cara que levanta o troféu, que ganha a medalhinha, que é sobre ele, né? Ô, Lucimar, hoje, inclusive, eu te falei, né, que a gente fez um evento mais cedo junto com o Muniz, que foi o iLab Talks, né, da empresa onde eu trabalho, e Uhum. isso mensalmente, esse evento, então quem quiser seguir e participar aí vai ser um prazer, porque o evento ele é aberto. Quem quiser procurar, vai lá no Oba! YouTube também, está disponibilizando os episódios lá no YouTube, iLab, né? Procura lá, iLab Quality Brasil, e aí você vai encontrar os nossos episódios lá. Mas nessa live que a gente fez mais Maravilha. cedo, esse evento, a gente falou muito sobre a questão da liderança, a importância da liderança que sai do pedestal. Né? Aquele líder Sim. que simplesmente dá as ordens, dá as regras, ó, faz aí que eu vou ficar daqui de cima olhando vocês trabalhando, vocês se lascando, e eu tô aqui no meu pedestal só vendo as coisas acontecerem. Esse líder não funciona mais, não faz mais sentido. Então, a gente está falando de um aspecto que, cara, não é novo, a gente está falando, e aí eu sou cristão, esqueci de mencionar isso no início da nossa live, são exemplos de liderança, inclusive eu tenho um artigo de 75 lições de liderança de Jesus, que estão lá no LinkedIn, muito bacana, quem quiser ver, muito legal o conteúdo, mas, cara, é um Preciso, exemplo de ó, liderança. parênteses, Pode eu falar. preciso te apresentar o Evandro Pereira, que tem um podcast chamado Jesus Coach, que ele faz esse Ah, que trabalho também. Teve comigo aqui no LinkedIn, tem uma live aqui. É um bom, né? cara legal. Eu sei que vocês acabam falando. Eu sei Só que vocês para acabam complementar, falando que são. Pois não. só para complementar, porque as lições, a gente tem uma postura de liderança que já era conhecida há 2000 anos. E se a Sim, gente não quiser falar disso, se quiser falar de algo mais recente, mas a gente está falando de um conceito de liderança, que é a liderança servidora, que é do Robert Greenleaf, que vai fazer 40 anos já, da década de 70. Então, olha só, a gente está falando de coisas que não estão novas. Eu posso até voltar um pouquinho não mais são. atrás, da ideia cristã aqui que eu coloquei, mas, cara, tem uma frase que eu gosto muito que é do John Quincy Adams, que foi o sexto presidente dos Estados Unidos, de 1900 e alguma coisa. Ele fala o seguinte, eu não lembro exatamente a frase, mas ele fala:
se você puder fazer as pessoas sonhar mais, é, gostar mais do que fazem, enfim, você de fato você é um líder. Ele tá falando isso, ele falou isso há 200 anos atrás. O que deu errado Então, nesse meio para cá, né, Lucimar? Então, assim, eu acho que esse modelo, e aí eu posso até falar um pouquinho mais sobre isso, mas esse modelo de gestão rígida, né, comando e controle, cara, não funciona mais. E não aí entra funciona. naquele que mencionou antes, que é justamente o cara, ele querer acompanhar as mudanças, ele ter essa mente Isso. aberta, para Inclusive, receber informações para que ele entenda que o mundo está mudando e que ele precisa mudar a forma dele é, de fazer gestão, né? Inclusive, eu estou muito honrada também com a presença do meu amigo aqui, Robson Santarém, autor de diversos livros, trabalha com a liderança servidora, é um católico, e ele fez um livro sobre a liderança de Francisco de Assis, também muito Legal. legal, né? Eu sei que vocês se intitulam cristãos, mas, por exemplo, eu que sou kardecista, a gente também é cristão, e o católico também é cristão, porque todos Sim. temos o seguidor de Jesus. Isso é muito legal. Agora, então, eu acho que, na minha opinião, voltando para esse tema, eu penso que nós temos um pouco de auto conhecimento baixo dessa liderança, muita busca do holofote, o medo da vulnerabilidade, né, um desejo ainda muito grande de brilhar mais do que fazer brilhar. Isso faz um gap. E aí, vamos falar um pouco, Júnior, como é que você tem visto as conquistas do perfil de líder mentor? Você, na sua trajetória, nos seus alunos, seus mentorados, na sua própria gestão, quais são essas características e o que diferencia uma equipe liderada por um líder mentor de um líder ou chefe tradicional? Como é que você demonstra esses resultados? Não, muito legal o que você colocou. E aí, só para dar mais uma contextualização, esse modelo de liderança ali, que é o cara que fica de gestão, né, na verdade, ele veio muito dessa construção, né, o Lucimar, do que aconteceu no último século, nos últimos cento e poucos anos aí, que é com a industrialização, é o modelo fordista, de Taylor e Fayol ali, de repetição, de eficiência. Então, a eficiência a qualquer custo, na base do chicote, o cara tinha que trabalhar. E aí, até a gente teve um movimento ali depois, essa aí seria a gestão 1.0, vamos chamar assim, mas a gestão 2.0, uma certa evolução ali com o sistema Toyota de produção, mas trazendo muito ainda a figura do gestor, né, tentando evidenciar as pessoas, mas trazendo muito ainda a figura do gestor como esse responsável por garantir que as coisas dessem certo. Então, acabava colocando esse gestor nessa posição, nesse pedestal. E aí, inclusive, também na questão do conhecimento, Lucimar, porque aí era tido como algo que você colocou antes, como o cara que sabia tudo, o cara que tem a resposta, né? O cara que tem que ter a resposta. Ele é obrigado, porque ele está na Não, posição de vida, né? Então, ele ele é obrigado. irradia a informação, né? Ao invés de ele catalisar, né? Ele não catalisa, ele irradia, né? Exatamente. Então, meio que colocava todo esse sistema, colocava o líder nessa posição, esse gestor nessa posição. Então, também, a própria questão do compartilhar conhecimento, compartilhar experiência, era também algo ruim, né? Algo difícil, era um tabu, por quê? Porque se eu compartilhar, eu posso ter meu cargo ameaçado, né? Eu posso, de Isso. repente, E alguém uma visão de fragilidade, né? Uma visão assim, eu não sou fraco, eu não sei o que fazer, né? deixa que eu resolvo, né? Deixa que eu vou tomar a decisão por último aqui. Eu quero manter, e entra até uma questão de autoridade e poder, né? Eu quero manter essa autoridade, eu quero manter esse poder. E aí, isso foi sendo quebrado ao longo dos anos, aí, nos últimos anos especificamente, porque cada vez mais a gente entende que é importante a gente compartilhar. E aí, esse compartilhamento, aí, trazendo para a figura do líder mentor, é justamente a gente entender. E é o que é o mentor, né? Só para a gente conceitualizar. Mentor é aquele profissional que não necessariamente é mais velho, não é necessariamente o mais sênior, não é isso que a gente está falando. Quando a gente fala de mentoria, é um profissional que ele tem uma expertise, ele tem um conhecimento, ele tem uma experiência em uma área. E aí, né, que você faz aí o trabalho manual e tudo mais, pode ser uma área, né, qualquer que seja da vida, do conhecimento que essa pessoa adquiriu, e que ela vai mentorar, ela vai capacitar uma outra pessoa, transferindo a sua experiência, o seu conhecimento para essa outra pessoa. Então tem que desmistificar Uhum. também essa questão de que o mentor é aquele cara mais velho, somente é um mentor aquele cara que, né, que tem uma super bagagem, experiência.
Não, naquela área eu posso ser mentor, como eu já fui mentor de um cara muito mais velho do que eu em, por É, exemplo, agilidade. Por quê? Porque a agilidade é uma coisa que é é. totalmente nova para ele. A Então tem que. mentoria tem a ver com tem a ver com a experiência e mais do que a experiência, o caminho, a trajetória, né? Então é como se eu mostrasse um caminho que eu já fiz. Tanto que a gente fala também da mentoria reversa, né? Tem muita Sim, gente de startup, muita garotada, muita moçada aí de incubadoras de empresa que estão fazendo mentoria para os mais maduros, né, os matures, em sim, vários outros temas. Então, a gente vê até aquele filme, o Estagiário, né? Como ele ajuda a CEO e como que a CEO ajuda ele sendo um cara mais sênior, né? Então, acho que exato. isso da intergeracionalidade também é uma coisa muito interessante. Mas qual é a grande diferença na gestão com um perfil de líder-mentor para um líder comando e controle, um líder só, na verdade, gestor de projeto, digamos assim, né? O cara, ele no sentido de que ele olha para a equipe como se fosse um projeto e ele vai lá tirando de cada um somente a parte técnica. E eu não estou falando que todo gestor de projeto faz isso, mas assim, às vezes ele olha para a equipe como se fosse um projeto técnico, quando na verdade é um projeto humano, né? Exato. E é excelente essa sua colocação, né? Porque eu venho da área de projetos, trabalho com projetos aí já há mais de 10 anos, 11 anos já mais ou menos. E, Eu tenho um espécime aqui em casa, maridão é de projeto também. na verdade, a grande batalha que a gente enfrentou aí nos últimos anos foi justamente desmistificar essa visão de que o gestor de projeto ele tinha que ser assim, desse jeito que você mencionou, né? Esse comando e controle, essa rigidez, ser o centralizador, né? E justamente essa ideia da gente. E aí, por isso, até, Lucimar, colocando aqui um parênteses, por isso que a gestão de projetos preditiva, que é tida como tradicional, que é a que existia antes da agilidade ganhar corpo aí, ganhar popularidade, é por isso que ela foi tão criticada nos últimos anos e virou, inclusive, até uma dualidade, né? Do ágil versus do tradicional, o que é melhor, enfim, mas que na verdade isso aí é uma balela, não faz o menor sentido. Porque na verdade o grande lance, e aí isso eu trago, inclusive na minha dissertação de mestrado, eu já toquei um pouco nessa questão, nesse ponto, falando ali da liderança transformacional no perfil do gestor de projeto, isso em 2013. Nos últimos anos também eu vinha falando já muito disso, antes mesmo de começar a falar mais sobre agilidade, falando muito de sair de uma visão de gestor de projeto para uma liderança de projeto. Né? E é justamente Sim. essa ideia, né, de ter esse líder que joga junto, que colabora. Então, quando a gente fala do líder mentor, como você mencionou, que é contrastando com esse líder tradicional, com essa gestão tradicional, é justamente esse profissional que se preocupa em transferir o conhecimento. É esse profissional que se preocupa em desenvolver aquelas pessoas compartilhando aquilo que ele sabe. Ele não tem medo de, de compartilhar o seu conhecimento com medo de perder o cargo. Né? Inclusive, tem uma frase do Steve Jobs que ele fala que não faz o menor sentido você contratar pessoas mais inteligentes do que você querer dizer para elas o que elas têm que fazer. Né? Então, se Exatamente. você quer ter pessoas boas no seu time, você tem que compartilhar, você tem que fazer e tem que ficar feliz quando você identificar que aquele colaborador está se tornando melhor do que você. Então, esse perfil É. de liderança, E deixar as ele pessoas fazerem o trabalho delas, né? Deixar que elas possam também cometer os erros delas, descobertas delas, né? exatamente. Então, é justamente esse contraste que é sair daquele casulo onde o gestor ele era o único que detinha informação, que era o único que sabia das coisas, com medo, inclusive, de compartilhar para que ele não perdesse o posto dele, para que ele não fosse substituído, né, por alguém, até às vezes, mais competente, mais barato do que ele, para uma figura onde, cara, eu vou compartilhar, eu quero desenvolver. Então, eu vou mentorar, sim, o meu time, porque o quanto mais ele se desenvolver, melhor para mim, que eu vou ter um time mais forte. E, inclusive, também se colocar como vulnerável e como humilde, no sentido de dizer o seguinte, cara, nisso aqui eu te mentoro, mas me mentora naquela outra coisa, naquele outro Naquela aspecto, outra fazer coisa. a tal da mentoria reversa, como você colocou. Porque isso, ter Uhum. humildade também acho que é um dos principais e grandes atributos de uma liderança
mais eficaz para esse cenário que a gente está falando aqui, né? Então tem a Luciana e a Carol aqui, tudo trocando conteúdo com a gente, contando as Ah, histórias, uma falando que usou o tema também. Muito obrigado, pessoal. Quiserem fazer pergunta, a gente não vai se estender, nossa live não vai ser gigante, porque ninguém aguenta mais tanta live. Inclusive, quero agradecer a presença de cada um e cada uma de vocês aqui, porque de tantas opções que você tem, você escolheu estar com a gente. E para você que veio exato. depois, não está ao vivo, também pode colocar sua pergunta aqui que a gente encaminha. Toda quinta-feira, 20 horas, eu estou por aqui no meu canal no LinkedIn, aqui no Instagram, trazendo conversa para vocês. Semana que vem liderança feminina e na outra a gente já tem um monte de coisa bacana por aí. Ô Júnior, agora conta para mim Deixa, assim, como é que você... deixa eu Pois só fazer não. um comentário, fazer a pergunta da Carol, ela fez um comentário aqui muito bacana. O líder mentor, na minha visão, não tem medo de dar visibilidade ao time. Para mim, Sim, complementando o que eu tinha falado anteriormente, né, para a gente entender muito nesse tema, mas o perfil de liderança ágil, que é o que eu trabalho, dentro dos workshops que eu trabalho na consultoria, cara, é justamente esse líder que pavimenta o caminho, que prepara as condições para que o time possa brilhar. O papel dele é fazer o time brilhar, fazer o time se destacar, se despontar, dar a visibilidade, como a Carol falou. Muito bem colocado, Carol. Fala isso. isso mais. Você sabe, Júnior, que eu tive na minha época de empresa, que eu fui líder de empresa, trabalhei como CLT, né? Eu já tive pessoas que eram analistas na minha equipe, que hoje são gestores e me contratam como consultora, né? É muito legal, porque o ciclo agora, quer dizer, era meu colaborador, agora é meu cliente, né? Ou se tornaram, alguns se tornam meu fornecedor, isso é muito legal. Muito Eu bom. queria que você me falasse um pouco de como é que você faz para ter tempo dentro do volume que a gestão traz para nós, que a gente sabe que não são só pessoas são muito importantes, mas a gente também tem compliance, também tem resultado, também tem, enfim, várias frentes que um líder trabalha. Como é que você faz para organizar seu tempo, para você identificar potencial, apoiar aquela garra, aquela determinação daquela pessoa que às vezes você vê que tem o talento, mas está insegura? Como é que você faz para gerir, soprar a chama, né, da motivação e do desenvolvimento de cada um? Para a gente ir Ah, encerrando por aqui. excelente, ô, Lucimar, essa pergunta, porque acho que tudo é questão de prioridade, né? Eu penso o seguinte, se a gente tá dentro de um time, a gente tem pessoas trabalhando com a gente, e aí só complementando o que eu tinha falado anteriormente, né, da questão de gerenciar as condições para que o time possa brilhar, a gente não gerencia a pessoa, a gente lidera a pessoa. E a gente Sim. gerencia o ambiente, a Recursos. gente gerencia o sistema, a gente gerencia as condições para que essas pessoas possam brilhar, para que elas possam trabalhar. Então, eu tenho que dar Com foco, certeza. né, que são as pessoas. Né? Como eu disse, não há, e aí ficou muito claro, né, Lucimar, nesse último ano, um ano e meio, na verdade, que a empresa não é aquele prédio, aquele escritório lindo, maravilhoso, todo decorado, com puff, com fliperama e tudo mais que as empresas tinham, as mais modernas, startups, tinham, e está lá abandonado, até hoje. Algumas estão até começando a voltar, mas está abandonado até hoje. As empresas Sim. são feitas de Acabou a pessoas, alma, né? Desligou a luz, acabou a alma lá, né? não continuaram funcionando. E onde é que as Sim, empresas estavam? Aqui, ó, né? Cada um na sua casa. Então, a empresa sim. é o conjunto dessas pessoas, e não aquele prédio físico, e não seus ativos. Então, o maior ativo da empresa são as pessoas. Então, tudo é questão de priorização. Né? E, para mim, é prioridade eu tratar meus colaboradores, eu conversar com eles. Tanto que eu tenho feito, eu tenho, por exemplo, um fórum quinzenal de liderança, os líderes do meu time. Eu tenho o one-on-one que eu faço com eles, para que a gente consiga desenvolver também quinzenalmente com cada um deles. Não consigo dar conta de atender todo o time que tá de baixo lá, trabalhando comigo dentro da minha vertical, lá, atuando dentro da empresa. Então, eu vou tratando assim pontualmente, que eu entendo que eu preciso falar, que eu já estou há muito tempo sem falar, mas tem alguns que a gente olha com mais cuidado e a gente está sempre ali fazendo uma conversa, pelo menos quinzenal. E aí, cara, é meia horinha, não dói para ninguém, a gente se encaixa, a gente dá um jeito, faz até depois do horário, se for o caso, não tem problema nenhum, porque a prioridade é eu identificar nessas pessoas quais são as dificuldades que elas estão enfrentando, como que está a vida pessoal, não é só falar de trabalho, não, eu quero saber também Sim, da vida dela, eu quero saber se ela está sim. bem,
precisando de algum Se os apoio, filhos apoio estão bem, se a família está bem. e ela está bem psicologicamente, enfim. Então, tudo isso são aspectos que eu dou atenção nesse momento. E a pergunta que eu faço sempre é: o que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer para te ajudar a se desenvolver? Né? Com base nesse objetivo que você falou para mim agora, que você definiu, que você tem traçado, o que eu posso fazer para te ajudar? Então, é justamente isso, é nesse momento a gente conseguir fazer essa conexão, criar esse rapport com os nossos colaboradores e a gente conseguir dar essa atenção. E aí não necessariamente eu preciso, não, vamos usar aquele momento ali da melhor maneira possível. Ele precisa de uma mentoria naquele momento? Sim, vamos fazer uma mentoria naquele momento. Precisa de um ombro amigo para chorar naquele momento? Vamos fazer aquele momento para isso. Precisa de... É uma escuta ativa também, né? Um Exatamente. interesse genuíno, né? Genuíno. E aí você colocou um ponto muito importante, que é outra característica que eu entendo desse líder ágil, né? Cara, é a comunicação, é comunicação em duas vias. E aí, por isso que a gente tem dois ouvidos e uma boca só, porque a gente tem que ouvir mais do que a gente fala. A gente fala tanto de oratória, né, Lucimar? Mas a principal ponto, né, a principal característica de um bom líder é o que eu gosto de chamar de escutatória, né? Que é a escutativa. Ele escuta é do Rubem Alves, acho que esse termo, né? Eu acho que é priorizar. Então, encaixa, dá para encaixar, dá para colocar e vamos priorizar porque as pessoas são os ativos mais importantes da nossa. O Robson Santarém está pedindo que Deus ilumine sua jornada, as pessoas fazendo os comentários aqui. Nós vamos, que eu não quero me estender muito na nossa live, eu vou fechando com você, Júnior, dizendo para você, assim, primeiro, se você quiser dar uma mensagem final, tá? Fica tranquila, mas eu queria que você pensasse assim, quem está aqui nos ouvindo, que é um líder de novo na função, ou tá para pegar uma liderança, é um potencial, ou começou a gerenciar um projeto, mas ainda não é o gestor formal, tá só liderando, team leader, né, digamos assim. Que dica você daria? Como é que você, como mentor, daria assim o caminho das pedras? O Bom, que essa pessoa, por onde que ela começa? O que você sugere? bom, falando assim do que eu acredito em termos de forma de lidar com as pessoas, né, de liderar de forma geral, e depois a gente fala da questão da mentoria, eu gosto muito dos pilares que a gente usa dentro da agilidade, então vou mencionar aqui. Existem 3 pilares dentro do design thinking, que eu repito isso sempre, que eu gosto muito e acho que acredito muito no poder deles. Né? Um deles é a experimentação, então não criar uma cultura de punição ao erro, permitir que as pessoas testem, que as pessoas errem, como você tinha mencionado anteriormente. O segundo ponto é a colaboração. E não é somente ele falar, galera, colabora daí que eu vou ficar daqui olhando do meu pedestal. Não, ele participar, ele jogar junto, colaborar juntos com um time de verdade. Terceiro ponto é empatia. E a gente fala muito sobre a questão da empatia, eu até já mas se colocar no lugar do outro e entender as particularidades, as necessidades de cada um, para que você trate as pessoas não com igualdade, mas com equidade, de acordo com a forma que elas precisam ser tratadas. Porque a Lucimar pode muito gostar de uma festa, na hora de eu dar né, de parabenizá-la por uma entrega, alguma coisa, e de repente a Karine, que acabou de entrar aqui com a gente, ela não gosta, ela não curte, ela gosta mais de um elogio ali no pé do ouvido, no canto e tal, sem fazer festa. Então, entender e saber tratar cada um de acordo com a sua particularidade é essencial. E quarto lugar, que é estabelecer um ambiente de confiança, de segurança psicológica, para que as pessoas não tenham medo de se expressar. E aí, essa confiança é o quarto ponto que eu acrescento por minha conta. Não faz parte dos pilares do design. Mas criar um ambiente de confiança onde as pessoas não tenham medo de colocar as suas fragilidades, você colocar as suas próprias fragilidades, se colocar numa posição de humilde, que você não tem a resposta final, a resposta única, e aí com isso você cria um ambiente onde você vai conseguir exercer uma liderança de forma geral de fato. E aí, falando da mentoria especificamente, é você realmente ouvir a pessoa, conhecer qual é o caminho, quais são as dificuldades que a pessoa está tendo, e aí sim você não ter medo de compartilhar as suas experiências, realmente compartilhar também as suas dificuldades que você teve. Por quê? Porque a vida não é feita só de vitórias, é feita de derrotas. E quando a gente compartilha isso, a gente passa, né, uma verdade muito maior para as pessoas, porque não fica aquela visão de que não, o cara ele é Superman, um mega ultra power, que nunca falhou, nunca errou, não. As nossas falhas também
podem ajudar as pessoas a não cometerem as mesmas falhas, os mesmos erros. Então, também compartilhar os nossos erros é primordial para que as pessoas não tenham medo de se expor, não tenham medo de falar, porque você é um ser humano. Vale, você também erra. Você compartilhando isso, compartilhando seu conhecimento sem medo da pessoa tomar seu lugar e sabendo que você está contribuindo para que ela se torne até melhor do que você, porque esse é seu objetivo. Se você conseguir fazer com que a pessoa seja melhor do que você, com certeza você foi um excelente líder mentor. Desde as pesquisas de Brené Brown até antes, nessa coisa da vulnerabilidade, você vê isso até no cinema, né? A desconstrução dos personagens. A gente já tinha visto isso nos Avengers, que eu sou apaixonada, né? A fragilidade de cada um lá quando estava lutando contra o Thanos, e agora a Cruella, né? Até essa personagem, não sei se você já viu no Netflix, baita filme. Olha, trilha sonora maravilhosa, figurinos sensacionais, a atriz a mesma daquela de La La Land. Então é a desconstrução. Por que a Cruella, a perseguidora dos dálmatas, né, se tornou Cruella? Então, essa coisa de a gente assumir nossas dificuldades, nossas vulnerabilidades. Você assumiu? É assumir, não é sumir, Júnior. É assumir, não é sumir. Assumir nossas... Então, assumir nossas peculiaridades, assumir nossos pontos fortes, assumir nossos desejos, nossas expectativas, assumir também nossas vulnerabilidades. Hoje, por exemplo, eu fiz uma entrega para uma cliente, um vídeo lá que a gente tem que soltar, e ela olhou e falou assim, mas eu acho que você já fez uns vídeos melhores. Quer dizer, mandou na minha cara, tipo, você já fez um negócio bacana, não gostei. Eu falei, mas tá ruim? Ela falou, ruim não tá, mas também não tá bom. Bora aqui, vamos fazer. Então, assim, não é porque você já fez 1 milhão, você não pode errar. Isso acontece e tá tudo bem. Faz parte do desenvolvimento, né? Ninguém só acerta. A gente agora viu a Olimpíada aí e tudo isso. Então, Júnior, pois não. Só um ponto, você falou da questão do errar. É o erro que nos permite o aprendizado. Inclusive, tem uma frase que vem lá das startups, das organizações exponenciais, lá do Vale do Silício, que é fail fast e learn faster. Né? Fale rápido para aprender mais rápido ainda. E haja para você corrigir. Então, a falha, ela permite um aprendizado e te permite um aprendizado rápido, né? Se você falhar rápido, falhar logo, para que você consiga, então, corrigir o mais rápido possível aquele erro, aquela falha, e você consiga entregar melhor. Você consiga fazer mais, consiga fazer de uma forma mais ativa, né? E aí, aproveitando, só porque eu falei bastante do livro, né, o nosso Jornada Ágil da Liderança, também falei bastante sobre o workshop, e aí falando do livro aí também, a Jornada Ágil da Liderança, eu fui um dos organizadores. Quem quiser seu livro, quem quiser seu livro faz como? Vai lá na Brasport, ó, a editora Brasport, tá aqui, ó. O nome dela aqui, ó, Brasport. É só ir lá, brasport.com.br. É só ir lá, com certeza você vai achar esse livro e os outros da jornada também. Com certeza você vai ver dentro desse livro aqui um monte de coisa bacana para você se tornar um líder efetivo, um líder ágil dentro do que a gente fala aí. Com certeza o líder mentor faz parte desse arcabouço aí também. Então, por isso que eu digo que só não se desenvolve, só não vira top quem não quer. Conhecimento está aí, compartilhado por gente que faz, da melhor categoria. Fico muito honrada de ter tido você aqui e cada um de vocês. Obrigado pela presença. Quinta-feira a gente se encontra novamente. Amanhã tem dica da semana, vai ser livro. Sábado tem a frase da reflexão, acompanha por aí. E a gente deixou disponibilizado lá o mapa do interesse, tá nas redes sociais. Júnior, uma alegria. Depois, vocês que chegaram depois, me conta aí as suas dúvidas. Qual o seu recadinho final? O que a gente se despede aqui com esse povo? Legal. Só falando, a Carol falou que quer desconto, me manda um inbox aí que eu te mando direct. Você adquirir esses outros livros que fazem parte da jornada. Mas é isso, gente. Eu acho que a principal dica é abra sua mente, né? Aprenda, ouça, né? Se informe. Veja o que está acontecendo no mundo. Eu acho que a principal questão você precisa entender o que está acontecendo no mundo. Né? A gente está vivendo não uma mudança de era, e sim uma era de mudança, né? Ou vice-versa. Enfim. Então a gente está realmente precisa compreender que a gente precisa mudar. Né? O time que está ganhando se mexe sim, e a gente precisa entender que a gente consiga cada vez mais entregar resultados, se tornar líderes melhores e fazer com que as pessoas que trabalham com a gente se tornem cada vez melhores ainda.
Eu sempre digo isso, né? O sucesso do líder é o sucesso do seu time. Não existe líder bom para time que não ganha campeonato, né? Então, muito É. obrigado, obrigado por vocês estarem aqui. Júnior, um grande prazer. Nos vemos. Um abraço, Obrigado. gente. Tchau. Vou Tchau. terminando aqui e salvo ali. Tchau. Tchau.